Como é que eu faço para evitar que eu perca a minha acuidade visual, né, que eu enxergue bem, que eu tenha cabelo, que eu não tenha cabelo branco de forma precoce, que eu consiga ter um bom raciocínio, uma boa memória, uma boa função do meu aparelho central, da minha mente. Como é que eu evito Alzheimer, Parkinson, doenças graves, profundas? Isso tudo está ligado ao que a gente já está falando aqui, que é esse líquido nobre para a medicina chinesa, chamado de sangue. É ele que corre ali junto com o qi nos canais. Lembrando que o qi, ele é produzido a partir do sangue, né? Então a gente tem lá o nosso sistema digestivo que vai pegar esse alimento e transformar em qi e sangue. Então, sem sangue, a gente basicamente não tem nada. E as doenças, quando elas chegam ao nível do sangue, significam que elas já estão mais crônicas e mais profundas. Então, o que a gente precisa fazer para evitar tudo isso? Isso foi uma pergunta que eu recebi de uma pessoa que me acompanha aqui e eu achei muito importante a gente vir falar. E eu vou dar algumas dicas que pode ajudar. Então, o sangue, ele é produzido por dois órgãos muito importantes, baço e rim. A gente já falou várias vezes do baço aqui, vocês já estão cansados de me ouvir, mas é porque ele realmente é um órgão muito importante. Então, a primeira dica que eu vou dar para que a gente garanta que a gente tenha um sangue de qualidade e em volume bom é a gente fazer uma reflexão na nossa vida e olhar: existe algum excesso? Existe alguma coisa da qual eu estou desarmônica? Eu estou dormindo muito tarde, acordando muito tarde. Eu estou dormindo menos em termos, né, em quantidade de horas do que eu deveria. Eu estou me estressando demais. Eu estou me preocupando demais. Eu estou pensando demais, né? Minha capacidade mental está muito excessiva. Eu estou estudando demais. Ou eu estou fazendo atividade física à noite, eu estou gastando muito meu físico, eu estou trabalhando muito fisicamente, isso está consumindo muito. Então, a gente precisa olhar para ver se existe algum excesso. Eu estou também, pode ser, não me alimentando bem, não tendo horário para me alimentar, me alimentando de forma inadequada, comendo alimentos muito industrializados, que estão muito longe, né, da sua forma natural. Então, isso tudo, naturalmente, vai ter ali uma capacidade de consumo muito grande. Então, é muito importante a gente falar disso, porque não adianta a gente fazer um monte de coisa, né? Ou pensar em tudo aquilo que produz sangue se a gente está vivendo uma vida de muito excesso. Então, a gente tem que mirar nas duas coisas ao mesmo tempo. Reduzir os excessos, mudar a vida, mudar os hábitos, fazer melhores escolhas e inserir aquilo que vai nos fortalecer. Então, o que nos fortalece? Quando a gente fala do baço, o baço é um órgão delicado. Ele é o elemento terra. E fortalecendo ele, ele vai fortalecer todos os órgãos também, né? E ele é o grande produtor de sangue. Então, quando a gente pensa nele, uma coisa importante que a gente tem muita dificuldade de fazer e que a gente erra demais hoje é, primeiro, se preocupar em excesso. A gente se preocupa muito, a gente está o tempo todo vivendo lá na frente, se preocupando com amanhã, deixando que a nossa mente fique trabalhando em excesso, né? Deixando essa preocupação ocupar a nossa cabeça e isso lesa muito o baço. Então, essa é a primeira coisa, preocupação. Segunda coisa, não ter horário fixo. Eu vou repetir, fixo para comer, tá? Isso é muito importante. Se a gente não se alimenta nos horários fixos, isso significa o quê? Eu vou tomar meu café da manhã às 7:30 da manhã, depois eu vou fazer um lanche às 11, depois eu vou almoçar, depois eu vou fazer outro lanche às 3 da tarde, depois eu vou jantar às 7. E se eu não tenho esses horários fixados, o que acontece é que o corpo está esperando nesse momento para receber alimento e usar daquele alimento
para produzir energia, e se esse alimento não vem, ele vai tirar de algum outro lugar, que é o nosso rim. Então é aí que a gente adoece, porque a gente começa a retirar do rim, que é a nossa grande poupança, é a nossa herança, tá bom? E aí a gente começa a ter cabelo branco com 30 anos, começa a ter dor lombar, começa a fazer xixi desesperadamente, né? Isso é sinal de que a nossa herança, o nosso rim, tá trabalhando e ele não deveria. Então, segunda coisa, horário fixo para se alimentar. Religiosamente, a cada 3 horas, não realizar jejum de forma nenhuma. Terceira coisa, comer os alimentos que vão produzir sangue. Não é todo alimento que vem da natureza é bom, mas tem os alimentos que vão necessariamente nutrir esse órgão que é o baço. Então, são os alimentos que nascem embaixo da terra. A gente já falou disso, né? Mas vamos repetir. Raiz de bardana, mandioca, mandioquinha, inhame, beterraba, cenoura, o cará, né? Que tem gente que vai falar, são coisas diferentes. O arroz japonês, ovo de codorna, ovo caipira, mel, mamão, caqui. Isso são os alimentos que nutrem e penetram no canal do baço e vão formar sangue. E a última coisa, e super importante, é entre 7 e 9 da manhã, a gente tem um horário que tem mais energia no nosso canal do estômago. Então, se a gente der para o estômago o alimento nesse horário, e se a gente der uma grande quantidade desses alimentos que eu mencionei aqui anteriormente, a gente tem mais chance do nosso corpo pegar esse alimento, produzir sangue. Então, por isso que a gente fala, religiosamente, temos que tomar café da manhã de rainha, de rei, entre 7 e 9 da manhã, com o máximo desses alimentos que a gente conseguir. Se a gente garante isso, a gente garante que o nosso corpo comece a produzir sangue, tá bom? Essas são as coisas primeiras que a gente precisa fazer. Então, inserir alimentos que vão garantir a produção de sangue, respeitar os horários para comer, nunca fazer jejum, retirar os excessos e retirar proibido crus, salada crua, gelados, açaí, sorvete, água gelada, suco com um monte de gelo, cerveja gelada, isso tudo lesa completamente o estômago. E uma vez que o estômago está lesado, ele não vai conseguir produzir energia, porque ele vai gastar energia tentando reparar o dano que esses alimentos estão fazendo. Tá bom? Esse é o resumo geral, tá? Espero que tenha ajudado. Vou deixar aqui na legenda mais resumido ainda, para que vocês possam olhar, estudar e, mais que isso, começar a praticar hoje. Tá bom? Grande beijo. Até já!